fazer com ela. Eu pergunto eu pergunto aos irmãos, o que nós vamos fazer se com essa alma nossa, que pende, para os lados, que quer carne muitas vezes. Irmãos, o que nós vamos fazer? Da onde nós já decidimos onde nós vamos passar a eternidade? Claro que já, Mas precisamos resistir para podermos chegar lá, amém? A igreja, irmãos, ora por isso. Entre no esquema de oração também, para que nós possamos reforçar cada um de nós, amém? Irmãos, vamos já ouvir a palavra, é isso? Sim. Então eu vou dar uma oportunidade para a esposa do pastor. Vem cá, pastor. A esposa. Vem cá dar uma saudação para a igreja. Aleluia. Amém, igreja. Glória a Deus. Deus, Ele é maravilhoso, amém? Mais uma vez aqui, Hoje eu falei para a pastora, eu vou lá, hein, pastora? Primeiro, quero estar aqui também agradecendo a Deus, Agradecendo a Deus pela vida da pastora Alessandra, por estar aqui junto, orando com a gente, pastora. Muito obrigada mesmo, Eu falo para ela que essas semanas na devocional eu recebi mocotó do céu, amém? Porque eu estava vendo ali, derrubando muralhas. Irmãos, se tem alguém aqui que sabe o que é pegar uma marreta aí para pular as muralhas aqui, olha, a guerra é grande, Quando nós trabalhamos com essa área, de cura, libertação, a gente sofreu o baque, E eu vou contar um testemunho aqui que é para edificação da igreja, amém, irmãos? Porque nós somos pastores, É rapidinho, tá, pastor? 5 minutos. A gente, às vezes você vai tanto atrás das pessoas, pastora? Muitos aqui sabem até do que eu estou falando. Você não mede sacrifícios para ajudar, para correr, para amar as almas. Deus nos chamou para amar as almas, amém? Amar mesmo, irmãos. Não é tirar pó, brincar de amar, é amar. E quando muitas das vezes o pastor está numa situação meio assim, A gente vê que muitas pessoas, eu não sei por que elas ficam apáticas, elas não têm a coragem. Eu não sei se elas pensam que o pastor é o ser mais iluminado, é o ser que não peca, é o ser que não tem problemas. Ninguém vem perto de você para dar uma palavra rema. E hoje eu estava falando isso para minha filha, Eu compartilhei as devocionais com meu marido, eu compartilhei com a minha filha. Eu falei, olha só, como é importante isso todo dia, Olha de onde que veio algo assim para edificação, porque às vezes a gente fica meio anêmico espiritualmente também, irmão, porque você pega tanta guerra, eu falo, Deus Ele me usa de um jeito assim que esses dias assim, a gente sem igreja, sem ministério, mas quando eu vejo, eu estou lá agarrando briga com o demônio. Se eu vejo uma pessoa passar na rua, e Deus me mostra o principado indo atrás da pessoa, eu vou atrás orando também. Eu vou atrás orando. Quando eu vejo, eu estou orando. E esses dias aqui em Mongaguá eu tenho visto isso, pessoas falando, passa na rua e daí a pouco começa a conversar com o diabo. Me deixa em paz, para de andar atrás de mim. Eu já falei para você parar de me seguir. Eu não quero que você me e tampando o ouvido e falando. Eu falo, meu Deus, está falando com uma entidade. E você sabe que é, porque você identifica. Logo você percebe. E esses dias, pastora, travei muitas guerras, minha casa, cheiro de pólvora, minha casa fedia pólvora, minha casa fedia não sei o que. Irmãos, eu passei por livramento de 3 acidentes. 3 acidentes muito ruins mesmo, não era nem para mim estar aqui. Ou eu ia estar pendurada lá na cama de um hospital, e uma talvez eu estaria presa, porque eu quase matei um homem. Terça-feira, segunda-feira, o cara, eu
descendo uma rua do Parque das Bandeiras. Eu descendo uma rua ali, que é o único lugar, acho que aqui da praia, que tem um pouquinho de ladeira, de elevado, é o Parque das Bandeiras. Quem conhece o Quarentenário em São Vicente. Eu descendo uma ruinha assim, eu vinha 40. E o menino vinha descendo a ladeira na outra mão. Só que ele viu a rua dele, ele fez isso, ó, para entrar na rua dele. E eu, o anjo, né? Eu não, aquilo não foi eu. Eu vi o carro jogando assim, ó. O carro foi virando a roda todinha para um lado, estercendo. E o menino passou para lá, atravessou a rua, subiu em cima de uma calçada, foi se estatelando para lá. E o senhorzinho gritou: moça, a senhora ia matar o menino atropelado, quer matar o menino? E o menino assim, quando eu olhei para o menino parou na bicicleta, o menino tremia mais que vara verde. O menino estava pálido, mas ele nem caiu, irmãos. Deus não deixou nem que ele caísse da bicicleta. Eu vi ele parado na bicicleta, ele se tremia todo amarelo. Porque derrubou muralhas, né? Mas Deus, Ele é fiel, amém? Eu quero só deixar uma palavra aqui, né? Até que essa semana a pastora falou na devocional, mandou, né? E eu falei para ela falou: se tu não quiser, eu vou mandar. Eu falei: pastora, pelo amor de Deus, não para de mandar o alimento, não, em nome de Jesus. Mano, e meu celular pifando, meu celular ficando com a tela preta. E eu falei: Senhor, e a palavra do Senhor, ela é poderosa, amém, irmãos? Eu quero esse salmo, ele é mais do que o salmo conhecido, mas ele é o salmo do cristão, né? Aquele que descansa à sombra do Altíssimo. Nós podemos estar passando guerras, lutas, né? A gente pode às vezes ficar anêmico espiritualmente, mas quando a gente acha alguém que fala: eu vou te dar a mão, independente de qualquer situação, e eu vou caminhar com você. E o Senhor, ele veio essa palavra, né? E eu tenho buscado, eu falei: Senhor, as pessoas podem nos esquecer, os homens podem nos esquecer, mas o Senhor jamais nos esquece. E foi onde eu disse para minha filha: nossa, olha, quantos anos que a gente, né, teve contato, que a gente andou. Talvez você espere que o socorro vem daqui, vem dali, e vem de pessoas que a gente já perdeu o convívio há tanto tempo, mas daí Deus vem e cruza todo mundo no nosso caminho de novo, e Deus, ele vai fazendo, os mistérios de Deus só vai nos dar a ser conhecido no céu. Amém? O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz o Senhor. Meu refúgio, meu baluarte, Deus meu, em quem eu confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas, e sobre as suas asas estará seguro. A sua verdade é pave e escudo. Não te assustará do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Cai 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Eu vivi isso esses dias, irmãos, e em todas as áreas. Da minha casa, das minhas filhas, do meu trabalho, das nossas necessidades. Parece que tinha hora que o vento soprava assim, sabe aquela história do lobo mau e os 3 porquinhos? Eu vou soprar, e parece que a sua casa ia decolar. Mas o Senhor, ele é Deus, amém? Somente com os teus olhos contemplará e verá os castigos dos ímpios. Pois disseste: o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sustentará, praga nenhuma chegará à tua tenda. Porque o Senhor, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem, e os teus caminhos ele te sustentará nas tuas mãos, para não tropeçar em alguma pedra. Pisará o leão, a aspe, o calcanhar, aos pés o leãozinho e a serpente.
porque a mim se apegou com amor e o livrarei. Poluei salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu responder-te-ei no dia da sua angústia. E eu estarei com ele, livrá-lo-ei, glorificá-lo-ei, saciá-lo-ei com longevidade, mostrarei a minha salvação. Esse Deus te levantou, pastora, na minha vida. Esse Salmo 91 aqui é o amor dele e se propagou através da tua vida aqui. Para trazer essa, sabe, eu falei, não, hoje eu vou, aí eu preciso, sabe, dizer. A palavra de Deus diz, honra quem tem honra, né? E que Deus sempre fortalece você para segurar a mão de várias pessoas, sabe, de pastores. Não pensa que pastor não chora, que pastor não cai, que pastor não sofre. Pastor sofre. Talvez sofra até mais, irmãos, né? Quando a guerra vem feia mesmo. Mas bom é a gente ter segurança no Altíssimo. Amém? Bom é saber o Deus a quem nós temos crido. O Deus que nos sustenta. E nós não temos que ter vergonha ou achar que eu sou tal. Saber reconhecer quando nós estamos debilitados. E Deus levanta pessoas, né? Ei, Elias, vamos aí, vamos andar, né? Deus, ele mostra o amor dele por nós. Amém? Eu louvo a Deus, eu glorifico, eu agradeço. Eu sou uma com vocês, amém? Quero sempre ter essa aliança em nome de Jesus. É verdade. A gente realmente sofre com a igreja. Conforme a igreja ela se coloca, a gente muitas vezes anda junto. A gente parece um camaleão. A igreja está bem, a gente fica bem, mas sempre vigilante, né, irmãos? Engraçado que a gente aprendeu a nunca ficar contente com exatidão, sempre com o pé atrás. A palavra de Deus fala isso, né? Nós sermos prudentes, sempre. Mas a alegria dos pastores é ver a igreja caminhando. E não é, a gente, como a irmã disse, não é fácil, né? Você plantar, esperar até que possa produzir frutos. Às vezes é mais difícil construir. E para destruir, se não tiver oração, é rapidinho para destruir a obra, né? Mas o Senhor vai permitir que dê o crescimento, né? Que cresça bastante a obra do Senhor para a nossa alegria. Para a nossa alegria. Amém. Amém. Irmãos, vamos ouvir uma palavra. A pastora vai estar trazendo uma palavra de Deus. O senhor Antônio, vem cá para orar, vem, irmão. Em nome de Jesus. Oramos em nome do Senhor Jesus. Senhor nosso Deus, maravilhoso e eterno Pai, em nome e honra do Teu Filho amado Jesus Cristo, meu Pai. Eis que mais uma vez, Senhor, te apresentamos nas Tuas mãos santa e poderosa, a nossa pastora aqui, meu Deus. Nas Tuas mãos, Pai, pedimos a Ti, Senhor, que o Senhor venha, meu Pai, neste momento, sobre a Tua filha, meu Pai. Derrama sobre ela a unção dobrada do Teu Espírito Santo nessa noite, meu Pai. Meu Deus, que esta palavra, meu Pai, que sai dos lábios da Tua filha, meu Pai, venha com unção, meu Deus, sobre a Tua igreja, Senhor. Meu Deus, em o nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, que a Tua igreja receba, Senhor, como se fosse, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, uma brasa viva no Teu altar, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Pai, eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Salve da igreja com a paz do Senhor.
Aleluia. Troca esse ou tá bom esse? Som. Estão crente? Amém. Aleluia. Irmãos, Deus é maravilhoso, amém? Ele é justo e fiel. Quero compartilhar com vocês o texto que está em Josué, capítulo 6. Eu sei que já é conhecido o texto de muitos irmãos. E endossando a fala da nossa pastora Marli, eu acho que o maior sofrimento do pastor é ver que as suas ovelhas estão sofrendo e a gente muitas vezes só pode orar, né? A gente vê uma ovelha doente e a gente só pode orar. E a gente vê as ovelhas passando por necessidade e o Senhor só permite que a gente ore. E a gente sofre junto, chora junto. Porque pastor que é pastor tem empatia pelas suas ovelhas, tem misericórdia e quer ajudar o máximo que pode. Aleluia. Josué capítulo 6, todos acharam? Quero que cada um leia um versículo, fazendo favor. Começando pela nossa irmã Luana, o versículo 1. Depois passando ali pela nossa pastora Marli, o pastor Joaquim, o Cleito, indo lá na portaria nos diáconos. Depois voltando aqui no Alexandre, no pastor, no Fernando e na Marília. Pode começar, Luana, fazendo um favor, versículo 1. Pastora. Pastor. Amém. Cleito. Lili. Seis. Marlon. Alexandre, 8. Pastor, 9. Dez, Marília. Aleluia. Onze, Fernando. Doze, Luana. Treze, pastora. Quinze. Dezesseis e
termina, tá bom? Porque o Senhor, gritai, porque o Senhor já entregou a promessa nas suas mãos, amém? A vitória já é sua em nome de Jesus. Estamos aqui nesta noite, o 5º tijolo dessa grande muralha, o 5º dia desta campanha. Nós estamos consagrando hoje o mês de maio para a louvor e a glória de Deus. Estamos aqui, irmãos. Grande é a conquista do povo de Deus. E que se consiste uma conquista, se consiste em lutar, em ter esforço, em ter muito trabalho, porque nada na vida do cristão vem de graça, nada na vida do cristão é muito fácil, nada na vida do crente santo e consagrado vem de mão beijada, irmãos. As coisas têm que ser conseguidas com esforço, e o reino dos céus é conseguido com força, aleluia, é com esforço. É difícil para orar, é difícil para jejuar, é difícil para ler a Bíblia, tudo para servir a Deus é muito difícil, mas a glória, o poder e a majestade pertencem a Ele, e a gratificação virá no grande dia, aleluia. Deus tem planos para a sua vida, Deus tem planos para o seu povo, Deus quer manifestar a glória dEle na sua vida. Quando Ele tirou você do Egito, trouxe você das trevas para a maravilhosa luz de Cristo, Ele quer que você seja representante nesta terra, e através de você o mundo saiba que Jesus está vivo, que Jesus tem poder. Ele tirou o povo de Israel do Egito. Diz a palavra de Deus em Ezequiel, o Senhor fala assim: quem era você, Israel? Uma criança pequena, abandonada, recém-nascida, ainda tinha o cordão umbilical. Eu cuidei de você, eu te sarei, eu te protegi, eu te alimentei, você cresceu. Quem era você, Israel? Israel, no entanto, irmãos, depois que se tornou uma potente e poderosa nação, já não era mais escrava. Obrigada, minha amada, em nome de Jesus. A nação já não era mais escrava, a nação já era liberta, restaurada pela mão do Senhor. Deus tirou eles do Egito, uma nação escrava, para trazê-la diante daquela sociedade da época e mostrar que Deus é poderoso, mostrar que existe só um Deus, e esse Deus é vivo, Ele é justo e maravilhoso. Olha o que Deus quer na sua vida, é manifestar a glória dEle. O mundo tem que ver que Deus está vivo, que Jesus está vivo, está à direita do Pai, e tem uma grande obra para fazer na sua vida. Eu quero chamar você nesta noite à responsabilidade. Eu quero te chamar hoje, nesta noite, à posição de filho. Aleluia. Para manifestar a glória dEle, Ele está procurando nessa noite corações que tenham fé, corações que creem, que estão dispostos a obedecer. Porque para nós vermos os milagres, precisamos de fé. Para nós contemplarmos o milagre de Deus, precisamos crer que Ele é galardoador daqueles que o buscam. A palavra do Senhor diz que Ele tem um lugar para mim e para você. Quando Ele tirou Israel do Egito, Ele já tinha uma terra para poder entregar. Quando o Senhor tirou você do Egito, aí fora do mundo, já tinha as bênçãos, as novas vestes, o novo nome. Já estava determinado que você estivesse na presença dEle. Só que antes de chegar na Nova Jerusalém, a sua vida tem que demonstrar que existe um Deus à destra do Pai, Criador dos céus e da terra, e que é todo poderoso e pode fazer infinitamente mais do que nós pedimos e pensamos. Hoje, dia 2 de fevereiro, estamos no início do segundo mês do ano. Faltam 10 meses para terminar o ano. Você vai continuar vivendo da mesma forma em que você começou o ano? Ou você nessa noite vai se posicionar como filho de Deus, e você vai consagrar o seu mês de maio na presença do Senhor, e quando chegar lá no mês de maio, você vai colher os frutos, porque para colher fruto tem que ser plantado hoje, aleluia. O primeiro dia nós falamos sobre a amargura, quando nós consagramos o mês de janeiro.
A amargura, irmãos, é potencializada pelas nossas fraquezas, frustrações, falhas e fracassos. As nossas fraquezas, as nossas fragilidades são potencializadas pelas lutas que sofremos. É na hora da luta, irmãos, na hora que a fornalha está acesa, que a gente sabe qual é o nosso verdadeiro caráter na presença de Deus. Nós tenhamos condição de entender, de que se realmente a nossa fé está alicerçada em Jesus. É na hora da fornalha que a gente sabe a quem a gente louva e a quem a gente adora. É na hora da fornalha que a gente sabe se realmente é cristão verdadeiro e autêntico, ou a gente só está na igreja para oba-oba e festa-festa. Ou se a gente está na igreja simplesmente porque gosta da igreja, gosta dos irmãos, gosta da situação. Não, a fornalha, ela vem purificar, ela vem separar, ela vem mostrar realmente quem nós somos. E Deus não prova ninguém se Ele não for aprovar. Se você está passando pela prova, é porque você já passou por ela, e no final vai ser galardoado pelo Senhor, vai receber a recompensa. Esse mês, nós consagramos no segundo dia da campanha, fevereiro, e falamos sobre indecisão. Quantas oportunidades na vida você já perdeu por causa da indecisão? Quantas oportunidades você perdeu de viver o sobrenatural de Deus, porque você não quis se colocar na presença do Senhor como filho? Você não quis, ficou com medo de viver o sobrenatural. Não quis viver tudo aquilo que Deus havia proposto para você. Você via acontecendo na vida do irmão A, você via acontecendo o sobrenatural na vida do irmão B, mas você ficou estatalado no meio, com medo do sobrenatural de Deus. Eu vou dizer uma coisa para você nesta noite: o Senhor te chamou, Ele te capacitou, Ele te deu dons, Ele te deu ministério, para que você vá e dê fruto, e o vosso fruto permaneça, e o seu fruto glorifica o Pai que está no céu. Então não fique indeciso, o seu coração não tem que estar dividido. Não, escolha hoje, disse Josué, escolha hoje a quem você quer servir, porque ainda há tempo. Elias falou: não devemos cochear em dois pensamentos. Ou servimos o mundo, servimos a nossa carne, ou servimos a Deus. Não tem como servir a dois senhores. Consagramos o mês de março, falamos sobre o comodismo, porque a indecisão, consequentemente, a pessoa se acomoda. E o Senhor fala para nós: levanta-te, porque Deus não fala com ninguém caído, Deus não fala com ninguém prostrado. Há uma muralha entre você e a sua vitória. Vai ficar parado? Vai ficar acomodado? Vai ficar prostrado? Não vai fazer nada? Levanta-te, resplandece. Dê o primeiro passo, porque o rio vai abrir. Dê o primeiro passo, porque o mar vai abrir. Dê o primeiro passo, porque logo atrás vem o Senhor cuidando e protegendo você. Dê o primeiro passo, porque então Ele abrirá o caminho para você passar. Estamos aqui no 5º dia. Vamos falar sobre incredulidade e desobediência, porque isso atrapalha você de obter a sua vitória. Vamos derrubar essa muralha que separa as nossas vidas da nossa vitória? Vamos derrubar em nome de Jesus? Eu sei que você tem 1 milhão de problemas, e esses problemas é a sua Jericó. Esses problemas que você está vivendo, independente de qual área está atuando, influenciando, esses problemas é a sua Jericó. E a Bíblia diz que a Jericó tem que ser amaldiçoada e lançada por terra e destruída. Não pode permanecer no meio do caminho da sua vida em rumo à presença do Senhor, em rumo à nova Canaã que Deus separou para você. Deus é maravilhoso. Fala para o seu irmão qual é a muralha que você está enfrentando. Qual é a muralha? Fala. Fala em nome de Jesus. Qual é a muralha que está entre a sua vitória? Entre você e a sua vitória. Qual que é a sua muralha? Qual é o problema que você está enfrentando? Estamos em guerra. A pastora falou aqui ainda há pouco. Estamos em guerra e você não tem opção.
Ah, eu não quero lutar essa guerra. Você não tem opção. A partir do momento que você levantou a mão e disse, Jesus é o Senhor da minha vida, o inferno inteiro se levantou e falou, vamos derrubar. Porque esse saiu das minhas garras e eu tenho que trazer de volta. Porque se eu estou condenado, ele vai comigo, ela vai comigo. Quando você se levantou para servir a Deus e disse, vou assumir o meu ministério, vou fazer a vontade de Deus na minha vida, o inferno se levantou e se opôs a você, e começou a trazer desânimo, tristeza, angústia e dor, e muitas dificuldades. Levantou a sua família contra você, levantou as pessoas que você conhece contra você, e todo mundo fica se posicionando contra você, enfatizando os seus defeitos, enfatizando as suas debilidades, enfatizando os seus problemas e lembrando do seu passado. O André Valadão diz que quando o diabo vier lembrar do nosso passado, nós temos que dizer para ele qual é o futuro dele, que é o lago de fogo e enxofre, porque ele já está condenado. Jesus já venceu ele na cruz. Não tenha medo do diabo, ele não tem poder contra a sua vida. O diabo, ele não tem poder contra a sua vida. O sangue de Jesus te purifica de todo pecado. O sangue de Jesus te protege de todo mal. Os anjos do Senhor estão ao redor daqueles que o temem e o livram. O Senhor, ele está guardando a entrada e a saída. O Senhor está guardando os seus filhos. O Senhor está guardando a sua casa. O Senhor está guardando você no seu trabalho. O diabo não pode te tocar, porque o sangue de Jesus está sobre você. Ainda que você ore num tom audível, o diabo ele não pode nem tocar na sua oração, porque em nome de Jesus você está orando, e o diabo não pode tocar na sua oração. Ele já foi vencido. Não somos nós que o vencemos. Jesus venceu ele na cruz. Quando ele machucou o calcanhar de Jesus no madeiro, Deus já havia dito que ele seria ferido no calcanhar. Ele pisaria na cabeça da serpente, mas teria um preço: a ferida. E eu acho lindo quando ele chega para a tua mãe e fala assim, olha as feridas. E ele fala para a tua mãe, põe o dedo para você ver. Eu estou vivo. Está consumado. Tetelestai. Está consumado. Não tem mais poder do mal contra as nossas vidas. Já fomos lavados e remidos. Já fomos comprados com o sangue precioso do carmesim. Já não há mais poder das trevas contra as nossas vidas. Agora, se a gente não se posiciona como filho, aí o diabo levanta furioso e tem legalidade. Para de ficar se auto-menosprezando. Para de ficar achando que você é o bichinho lá de Jacó. Para. Você é co-herdeiro com Cristo do reino de Deus. Você é servo do Altíssimo. Estamos vivendo uma grande batalha. Deus está chamando você nesta noite para despertar. O diabo não está brincando de ser diabo. Ele quer roubar, matar e destruir a sua vida. Não se seduza com a beleza do mundo. Não se seduza com as coisas que estão aí fora. Tudo aí fora é passageiro. Tudo aí fora é fake. Sempre sonhei falar isso. Estamos vivendo grandes batalhas. Quando você acorda de manhã, a primeira coisa que você faz, lógico, depois de abrir o olho, é ir ao banheiro. Eu falo isso porque normalmente tem muito engraçadinho aqui. Então antes de fazer piada comigo, eu já faço. Você olha lá no espelho e vai escovar seus dentes, não é? Sim ou não? Quando amanhã você for escovar os seus dentes, ou ainda hoje antes de dormir, se você escova os dentes antes de dormir, olha bem para o espelho. O seu reflexo vai te mostrar quem é o seu maior inimigo. Tiago capítulo 5 diz que o mal já está aqui dentro. Deus falou para Caim que ele deveria conter esse mal que estava dentro dele. Porque o diabo ele só pode trabalhar na sua vida quando você der brecha para o mal que está aqui. Os seus olhos veem,
você pensa, desce para o coração, você sente alguma coisa. E aqui começa a gerar o pecado. Aí você dá luz ao pecado. E o pecado vem e traz a morte e separa você de Deus. Toma cuidado com as janelas dos seus olhos, da sua alma que é os seus olhos. Toma cuidado, porque tudo que você vê tem um processo aqui dentro, que no fim você vai dar luz ao mal, que vai separar você de Deus. Temos que estar nos consagrando, confiando no Senhor. Eu estou te dizendo isso porque não tem como você vencer Jericó se você não estiver na frente do Senhor em santidade, em espírito, em verdade, em obediência. A muralha de Jericó era tão larga que poderia passar 2 carruagens, uma aparelhada à outra. E ainda depois daquela muralha tinha uma outra muralha do lado de dentro, 2 muralhas intransponíveis. Aos olhos humanos, a sua Jericó é inviável. Aos olhos humanos, o seu problema é insolúvel. Aos olhos humanos, as dificuldades que você tem passado, você olha para você mesmo e diz: não tem saída, agora é o fim. E que bom que é desse jeito. E que bom que você tem essa consciência, que humanamente vai ser intransponível você vencer essas adversidades que você tem enfrentado. Que bom que você tem essa autoconsciência, que essas dificuldades que você tem vencido, aos olhos humanos é impossível de serem vencidas. Porque quando se torna impossível para você, o Deus do impossível entra em ação. Porque então a glória vai ser dele, aleluia. Lembra que eu falei que Deus tirou você do Egito para manifestar a glória dele na sua vida? É quando se torna impossível, porque até quando é possível, você quer resolver com a força do seu braço. E maldito homem que confia na força do seu braço. Maldito homem que confia na sua própria força. Maldito homem que confia que é forte, que pode resolver, que tem condição. Eu vou dar solução para esse problema, e dá murro em ponta de faca, e fica enchendo pneu de trem, e fica enxugando gelo. Se tornam condições inviáveis. Você tenta e não consegue. Porque os problemas que você tem vivenciados é só com esses joelhinhos dobradinhos que você resolve. Você não tem orado. Você tem ido resolver com a sua força. Porque quando você ajoelha, você diz: Pai, eu não consigo. Me perdoe porque eu fui ignorante, eu tentei até aqui. Mas eu espero no Senhor. Eu não tenho força, Senhor. Eu não tenho fé. Eu estou entregando aqui para o Senhor, mas eu mesmo, Senhor, não estou tendo condição de suportar essas adversidades. Eu preciso do Senhor. Creia, porque o Senhor, Ele tem poder para poder vencer essas adversidades que você tem enfrentado. As muralhas que você tem que transpor, elas são inviáveis. As dificuldades que você tem enfrentado são inviáveis. Mas ouça, quem tem ouvidos vai ouvir o que o Espírito Santo está falando nessa noite. Abra o seu coração. Eu quero que você saia daqui convicto de que o Senhor tem para fazer na sua vida. São coisas impossíveis, aleluia. Transpor as muralhas significa obter e chegar na vitória. Porque o Senhor, Ele quer te dar essa vitória. Olha só o que Ele falou no versículo 2. Quem vai ler para mim? Josué 6, versículo 2. Quem é mentiroso? Quem é mentiroso? Deus mente. Deus já mentiu para você? Deus já te enganou em algum momento? Ele está dizendo para você nessa noite: eu já entreguei Jericó em suas mãos. A vitória que você está buscando no problema que você está vivendo já está nas suas mãos.
Na região celeste, ela já aconteceu. Na região espiritual, na região celestial, ela já aconteceu. Lembra quando Jesus chegou diante de Pedro e falou assim: vem, Pedro. Porque ele falou assim: se é o Senhor, manda que eu vá ter contigo. E então o Senhor chamou Pedro. Venha, Pedro. E Pedro fez o quê? Andou sobre as águas. Mas no momento em que ele começou a se preocupar com o que estava em volta, ele perdeu o foco e afundou. Porque enquanto ele estava olhando para Jesus, ele estava caminhando sobre as águas. Quando eles foram pescar e não tiveram peixes, e o Senhor os chamou e falou: lança a rede do outro lado. E Pedro fala: Senhor, eu pesquei a noite toda. Eu já andei atrás da solução do meu problema a noite toda. Eu já orei, eu já busquei, já jejuei, já subi monte, já desci monte. Eu já fiz tudo o que podia. Sim, você fez tudo o que você podia. Mas pelo poder da minha palavra, vai lá agora e faz do meu jeito. E eles foram, e a Bíblia diz que eles pescaram tantos peixes, que eles não deram conta de carregar, precisaram pedir ajuda. E ao pedir ajuda, eles puderam dividir a bênção. Porque é assim, quando Deus te abençoa, a bênção é tanta que ela se multiplica e outras pessoas são abençoadas junto com você. Porque Deus abençoa, multiplica e não acrescenta dores, irmãos. Mas essa bênção só acontece pelo poder da palavra. Eu falava sobre isso hoje na devocional que eu mandei para os irmãos. O poder da palavra de Deus é Jesus Cristo, o Senhor, o Deus vivo, o Criador dos céus e da terra. Por isso que sua boca é santa. Para de ficar falando palavras que não agradam a Deus. Para de conversas que não agradam a Deus. Para, a sua boca é santa, a sua boca é para profetizar vida, a sua boca é para falar palavras de vitória, aleluia, porque da sua boca sai rios de água vivas, porque você está cheio do Espírito Santo de Deus. Agora você não está enxergando, mas se você crê na palavra, você vai poder viver as vitórias que Deus tem separado para você. E olha que normalmente eu não sou o tipo da pessoa que fico pregando triunfalismo na igreja. Porque triunfalismo é utópico. Mas quando a gente é obediente, a Bíblia diz em Deuteronômio que a bênção corre atrás de você. Enquanto muitos estão indo na igreja atrás da bênção, você que é obediente, a bênção vai correr atrás de você. Deus orientou o povo como proceder. Deus está falando comigo e com você nesta noite, como obedecê-lo, como seguir a orientação que Ele tem. Ele disse para Josué: aquelas muralhas vão cair. As muralhas da vida de vocês vão cair. As muralhas da vida de vocês vão cair. As muralhas da sua vida vai cair. As muralhas da vida de vocês vai cair. Não importa se é impossível para o homem, para Deus tudo é possível. E para quem crê também é possível, aleluia. Deus disse para Josué: aquelas muralhas vão cair. Oh, maravilhoso Deus! E Josué, irmãos, Josué foi tão abençoado, porque se ele não tivesse encontrado com o Senhor no capítulo 5, porque foi Jesus que encontrou com ele ali, porque a mesma fala que Deus fala para Moisés lá no Monte Sinai: tira as sandálias dos seus pés, porque o lugar que você pisa é santo, porque onde Deus está é santo, onde Deus está é santo, onde Deus está é santo, onde o Espírito Santo de Deus está é santo. E a Bíblia diz que você é templo do Espírito Santo, então você tem que ser santo, porque Ele é santo, aleluia. Santo, 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 santo. Toda
terra está cheia da glória do Santo, 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 aquele que tem olhos de fogo e seus pés são como latão reluzente, aquele que era, que é e que vai voltar para buscar você. Aleluia. Os espias, quando encontram com Raabe, eu amo essa palavra. Raabe fala assim: o povo aqui em Jericó está apático, está cabisbaixo, está entristecido, porque nós ouvimos o que o seu Deus fez lá atrás, e nós sabemos que essa terra vai chegar na mão de vocês, porque o Deus de vocês disse que vai entregar essa terra para vocês. Então nós estamos desanimados, porque a gente sabe que contra o seu Deus ninguém pode, porque agindo Deus, quem vai impedir? Aleluia. A porta que ele abre, ninguém fecha, e a porta que ele fecha, ninguém abre. E quando ele te pega pela mão direita e te conduz, aleluia, por pastos verdejantes, porque ele é o seu pastor, e nada você terá falta. Glória a Deus. Diga: o Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor, pois Ele é santo. Glória a Deus. Raabe ouve lá nas tavernas da vida, porque é uma mulher prostituta. Enquanto os caras estão lá mandando cerveja para dentro, estão contando das peripécias das suas viagens pelo mundo. E eles já estão dizendo: existe um povo que foi tirado do Egito por um Deus que não tem cara, não tem imagem, ninguém sabe quem ele é, e não pode nem falar o nome dele. Mas ele tirou o povo que estava lá escravo, acabou com a nação egípcia. E tem mais, os caras bêbados contando história nas tavernas da vida, e Raabe está escutando. Não está escrito na Bíblia, tá bom? Mas a minha mente é muito fértil, glória a Deus. Raabe está escutando. E tem mais, eles vinham vindo, e o mar estava diante deles, muralha de um lado, muralha do outro, e Faraó ficou furioso e veio atrás. E a nação escrava inteira parada diante do mar. Mas de repente, o mar começou a se abrir, e muralhas de águas se formaram, e o povo passou com o pé a seco. O povo passou com o pé a seco. O povo passou e atravessou o mar. É isso que Deus tem para você. Deus tem para você as bênçãos, e você vai passar tranquilamente. E o que era impedimento para você, agora vai ser caminho aberto pelo próprio Deus para você passar. Aleluia. Não tem como não temer. Não tem como não ficar de boca aberta diante de tanta majestade e tanto poder. Não tem como. Eu estou te narrando isso para que você entenda que o Deus que você serve está vivo, está à destra do Pai. Ele ressuscitou, Ele venceu a morte, e na mão dele está todo o poder. E como está escrito em Gênesis, a bênção que você precisa está na mão do Jesus, aquele que tem as mãos furadas. As bênçãos que você precisa está. E se você é amado do Pai, com certeza, se você pedir pão, Ele não vai te dar pedra. Se você pedir peixe, Ele não vai te dar serpente. Mas a única coisa que está atrapalhando você de receber é pedir. Pedir, pedir, dar-se-vos-á. Buscai, buscai e achareis. Todo aquele que pede, recebe. Todo aquele que busca, encontra. Todo aquele que bate, abre-se-lhe-á. Aleluia. Você não está recebendo porque não está orando. E se está orando, como diz em Tiago, está orando do jeito errado. Porque Paulo te orienta dizendo assim: o Espírito Santo
com gemidos inexprimíveis, intercede através de você. Ajoelha e chora. E se você fala em línguas, só fala em línguas. Deixa o Espírito Santo fluir na sua vida e falar com o papai o que está acontecendo. Ele sabe falar com o papai. Você e eu, nós não sabemos. Não sabemos. E eu falei para vocês aqui outro dia, na última quinta-feira, porque o Senhor falou que se nós nos consagrássemos, Ele faria maravilhas no nosso meio. E eu creio. Tão certo como o ar que eu respiro, eu creio. Porque, irmãos, eu já vi Deus responder oração, hein? Eu já vi, quando a gente pede telhado, Deus manda telhado. Quando a gente pede piso, Deus manda piso. Quando a gente pede roupa íntima, porque a nossa já está gasta, Deus vai lá e toca em alguém, vai lá no shopping, compra roupa íntima e manda para casa da gente. Quando a gente está precisando do sapatinho novo, a gente pede sapato e vem sapato preto, sapato branco, sapato verde, vem sapato alto, sapato. E aí fala assim, a minha sogra falava assim: Senhor, eu estou pedindo sapato, está vindo sapato de todo jeito, mas o sapato que eu preciso não está vindo. E Jesus fala com ela assim: filha, seja mais específica nos seus pedidos. Você está pedindo sapato eu estou mandando. O que você quer? E então ela falou: Senhor, eu quero uma sandália assim, assim, da marca ainda na época era Azaleia. Acho que não existe mais, né? Existe ainda? Azaleia. Não demorou 15 dias. Delivery de Jesus. Amiga. Veio bonitinho, da cor, do número, modelo e marca. Por quê? Você tem que ser específico. Tem que aprender a orar. Está achando que aquela oração, Senhor abençoe em nome de Jesus, amém, vai resolver? Não. Não. Cadê a comunhão? Porque o Senhor falou para Josué: aquelas muralhas já caíram. Porque para Deus não tem tempo. Não existe amanhã para Deus. É agora. É hoje. O que você precisa já foi. Jericó já está em suas mãos. Guarda esse versículo para você. Quando o diabo vier lembrar para você dos seus problemas, fala: não, Deus já me entregou Jericó nas minhas mãos. Eu creio. Eu creio. Porque antes de Deus abrir a porta que eu preciso, Ele não vai deixar com que eu seja afligido aqui onde eu estou. Porque todo o inferno que se levanta contra vocês, naquele lugar, o Senhor vai fechar a boca desses demônios, até que Ele abra a porta que vocês precisem. Só que não pode ficar angustiado, não pode ficar aflito, não pode ficar ansioso. Tem que colocar diante do Senhor. Tem que ter fé. É a promessa. Tome posse. Os decretos de Deus são irrevogáveis. Porque o que Ele fala, Ele vai cumprir. Confie na promessa, porque quem promete é fiel e vai cumprir. Você está vendo as muralhas na sua vida? Elas já estão no chão. Você está vendo as adversidades que você está enfrentando? Elas já caíram por terra. Eu falei aqui com vocês domingo sobre emuná, a palavra hebraica para fé. Pistes é a palavra grega para fé. Lembra quando tinha aqueles radinhos com aqueles botãozinhos que ficava aquela reguinha assim, naquele monte de número, e chiava, e você ficava ali mexendo até sintonizar a rádio que você precisava, ouvir o que você queria? Fé é isso. Você vai buscando comunhão com Deus, até que a sintonia se encontra e fique bem afiada, bem afinada, e você está em sintonia. Isso é fé. Mas o que eu chamei para você a atenção foi emuná. A palavra hebraica para fé, emuná, significa que você pode crer em Deus por causa da fidelidade dEle, porque Ele é fiel, não porque depende da sua fé,
porque nós somos falhos, somos como a onda do mar, hoje estamos bem, amanhã a gente não está, mas porque Ele é, a gente pode crer. Aleluia. A fidelidade de Deus garante a nossa vitória. E você tem que saber que o jeito que Deus resolve as coisas é bem diferente, viu? Porque você está esperando de um jeito e Deus vai fazer de outro. Você está esperando de uma forma e Deus vai fazer de outra. Você está esperando em um dia e Deus pode fazer antes, pode fazer depois. Porque o jeito de Deus tratar é diferente. Tinha uma muralha, 7 e 7 trombetas, e 7 sacerdotes, e 7 volta, e 7 dias. 7 está dizendo sobre a perfeição de Deus. Ele é perfeito, então você tem que crer, porque Ele é perfeito, aleluia. Mas o jeito dele fazer as coisas é diferente. Agora pensa, 2 milhões de pessoas caladas, andando em volta de 3 estádios de futebol. Porque Jericó tinha mais ou menos a medida de 3 estádios de futebol. Viu aquele estádio da Copa aí que teve... Onde que foi mesmo o lugar lá? Esqueci. Catar? É isso? Viu que gigante aquele estádio? Pensa Jericó, 3 vezes maior do que aquilo. 2 milhões de pessoas andando em silêncio. Para manter uma pessoa em silêncio. Olha aí para o seu marido. Seu marido não para de falar? Imagina. Imagine 2 milhões de pessoas falando. Mas eles foram obedientes. Porque estava em jogo a vitória ou a derrota. A obediência ou a desobediência. A fé ou a incredulidade. É isso que estava em jogo. Se você quer ter sua vitória, você tem que ser obediente. Você quer ser abençoado, você tem que ser obediente. Obedecer irrestritamente o Senhor, você tem que buscar o Senhor. Às vezes o que Deus manda você fazer é loucura. Você viu a pastora falando aqui, que ela está lá no Uber dela, bonitinha, parecendo a Penélope Charmosa, dirigindo o carrinho dela. Aí de repente ela vê uma pessoa endemoniada passando na rua. Aí ela para o carro e sai atrás do endemoniado, isso é loucura. Só crente faz essas doideiras. Ainda fala, crente é doido. E a gente não vai tirar a razão da pessoa, né? Da opinião. O jeito que Deus trata as coisas é diferente. Com o seu suor, você ganha dinheiro. Mas com a sua obediência, você recebe a vitória da parte de Deus. Aleluia. Com o seu dinheiro, você pode comprar casa, comida e lavar sua roupa, ter uma ótima máquina. Mas o seu dinheiro não compra saúde, não compra paz, não compra felicidade e não compra o amor da sua família. Obedecer, irmãos, sem entender. Não queira entender o jeito que Deus trabalha. Quando que Deus ia permitir que colocasse um menino num cesto de junco? Joquebede, imagina o coração daquela mãe sabendo que o filho estava correndo o risco de ser morto. Já havia criado ele, já estava robustinho, gordinho. Moisés devia ser muito chau, muito bonitinho. Aí a irmã vem com uma ideia. Mãe, vamos colocar ele no rio. E chega lá, a filha do faraó está tomando banho, aquela beleza careca lá, porque eles eram careca. E vai encontrar com Moisés e vai cuidar. Quando que isso podia dar certo? Mas a mãe acreditou. Ela pensou que pode dar errado. Eu sirvo a um Deus justo. Ele sabe de todas as coisas. Ele vai guardar o meu filho. Porque se ele permitiu viver até aqui, ele vai guardar. E dito e feito, irmãos, aconteceu tudo exatamente como Deus havia conduzido a ideia da Miriam. Fez o cestinho de junco. Pensa, o rio Nilo é cheio de crocodilo, irmãos. E devia ter cada dente desse tamanho. Mas assim como em Daniel, os leões teve que ficar de jejum e oração, os crocodilos também tiveram que ficar com a boca fechada quando Moisés passou.
Porque onde você passa, irmãos, até as ordens naturais da coisa tem que ser obedientes às ordens do papai, aleluia. O mar para, o vento cessa, as coisas se tornam em trevas, a água se transforma em sangue, e as saraivas de pedra, e os primogênitos morrem, porque quando Deus está agindo, ninguém pode impedir, e quando Deus quer fazer alguma coisa, Ele vai fazer, porque os planos dEle não se frustram. Deus é muito santo e maravilhoso, e obedecer a Deus é obedecer, irmãos, coisas insanas. Deu certo que Moisés cresceu no Egito, deu certo. 3 jovens, uma nação inteira se prostra diante de uma estátua. Eles não se prostram. Acho que eram meus parentes, mega rebelde. Não, a gente não vai se prostrar. Ó, rei, tem 3 cidadãos ali que não se prostraram. Chame eles lá. Ó, nós vamos dar outra chance para vocês, nós vamos tocar de novo, vocês sejam bonitinhos e só ajoelha. Não. Se o Senhor quiser, Ele vai nos salvar da fornalha. Porque às vezes que você pede para Deus te livrar da luta, mas às vezes é na luta que Ele vai manifestar a glória dEle. Você está lá, e é lá que Deus vai mostrar que Ele é Deus na sua vida. Foram os 3 bonitinhos para a fornalha. Estão lá, andando pela fornalha, como se nada. O irmão falou que a casa dele estava quente. Imagine dentro dessa fornalha, que diz que aumentaram o fogo, ficou 7 vezes mais forte, a ponto de quem estava colocando lenha morreu tostado do lado de fora. Mas os 3 jovens estavam lá, sapateando no fogo, cheio da glória. E aí, quando eles olharam lá de fora, tinham quantos? 4. Porque eis que estarei convosco até a consumação dos tempos. Não vos deixarei órfão, enviarei o Consolador. Você nunca esteve sozinho. Você nunca esteve só. Obedeça. As ordens do Senhor parecem loucura, mas obedeça. Deixa eu contar um negócio para vocês que eu acho que ninguém contou ainda. Obedecer dói. Obedecer a Deus dói. Obedecer a Deus machuca. Obedecer a Deus dá dor. Obedecer a Deus a gente chora. Mas tem uma gratificação tão grande no final das contas. Porque com certeza, quando a gente obedece, Deus cumpre a palavra dEle. Agora, quando a gente desobedece, Deus não tem obrigação de nos abençoar. Porque as bênçãos só vêm advindas da nossa obediência em nome de Jesus. Amém? Que a graça e a paz de Jesus esteja com você. Glória a Deus. Glória a Deus, fiel a esta palavra. Irmãos, quinta-feira que vem.